E aí, será que ainda dá tempo de entrar no mercado digital? Esse é um questionamento, acho que de muitas pessoas, porque a gente olha para o mercado e fala: eu já perdi, né, a onda dos infoprodutos de lançamento, de influenciador, já devia ter feito meu canal de YouTube, não fiz. Fica aquele sentimento de sempre que perder o bonde, né? E eu acho que é um pensamento muito focado no passado. Eu acho que essa não é a melhor pergunta. Será que eu perdi o bonde? Eu acho que, na verdade, você tem que pensar o que é que eu posso começar hoje? Quais são as próximas tendências? Né? Como não ficar de fora disso? Então, se esse é o seu questionamento, né? Se já perdeu o bonde, eu acho que fica nesse vídeo, porque eu vou falar sobre isso, dar algumas dicas. E mais importante de tudo, já se inscreve, porque aqui nesse canal eu sempre trago temas de empreendedorismo, produtos digitais, e você vai ficar, o YouTube, né? Se você se inscrever, o YouTube vai continuar te recomendando esse tipo de vídeo, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, será que eu já perdi o bonde? Essa é uma perspectiva que foca no passado e não no futuro. Todos os dias surgem novas oportunidades. E parece clichê, mas aqui eu vou te trazer já um método para você entender como que você identifica oportunidade. Primeiro ponto, as oportunidades elas começam a surgir das reclamações das pessoas. O Uber, por exemplo, ele surgiu num contexto em que as pessoas estavam reclamando de ter o próprio carro, que era caro, você ia até o centro, não tinha onde estacionar o carro. Então estava tendo reclamação sobre transporte público, que estava sempre lotado, o táxi, que é caro e quando você precisa, você não encontra um taxista, aí você fica refém do táxi. Então o mercado, né, o público, já estava reclamando das alternativas de transporte. É nesse ambiente de reclamação que surge uma oportunidade. E o fundador da Uber enxergou isso, porque ele falou: poxa, tem tantas pessoas com carro parado, ou pessoas que estão desempregadas querendo uma segunda renda, ou pessoas que estão indo para o mesmo lugar. E aí ele conectou essa reclamação com uma tendência que estava surgindo na época, que era a tendência de aplicativo, de rede social. Então, olha, aqui eu já dei até o spoiler. Essa união, essa junção da reclamação com uma tendência, a gente pode dar o nome disso de método um mais um igual a 2. Mais uma vez, vou repetir. É importante para você identificar uma oportunidade, é você estar atento, observando a sociedade e muitas vezes o que está acontecendo fora da internet. Observar, estar com o radar atento para perceber as mudanças de comportamento, perceber as reclamações. E essa sensibilidade, ela de fato requer um tempo de observação. A partir do momento que você observa uma tendência, você pode pegar e conectar essas reclamações com uma tendência que está acontecendo no mercado. Uma tendência, por exemplo, da inteligência artificial ou outras tendências que eu sempre comento aqui nesse canal sobre paradigmas, né? Os paradigmas da nossa sociedade. Um dos paradigmas que, por exemplo, eu sempre falo é a descentralização. Então, por exemplo, um exemplo de descentralização é o próprio Mercado Livre, que descentralizou a sua logística de distribuição para que qualquer pequeno lojista possa fazer uma entrega rápida. Isso é a descentralização do sistema logístico, que antes era um privilégio de grandes redes que tinham sua rede logística centralizada. O mercado livre foi lá e abriu para todo mundo. Uma outra exemplo de descentralização são as placas solares, que hoje a produção de energia não é mais só da usina hidrelétrica, mas qualquer pessoa pode colocar placa solar em casa e vender essa energia, distribuir essa energia para a rede pública. Então, perceba que essa mudança que está acontecendo na nossa sociedade é um novo paradigma, o paradigma da descentralização. E aí tem um elemento que eu acho importante a gente
refletir aqui é que quais são os elementos que as pessoas estão reclamando hoje que eu poderia conectar com esse paradigma da descentralização. Vamos pensar um pouco, vamos fazer esse exercício. Um elemento que eu estou ouvindo muitas reclamações é sobre a mão de obra. A falta de mão de obra qualificada. A preocupação que muitos empresários estão tendo hoje de perceber o quanto eles estão ultrapassados, o quanto eles precisam correr atrás do prejuízo em termos de tecnologia, de melhores práticas de gestão, a reclamação de que falta mão de obra qualificada. Essa é uma reclamação. E agora vamos tentar integrar isso com a ideia da descentralização. Uma das coisas que eu vejo um potencial imenso unindo esse método, né, do 1 mais 1 igual a 2 é justamente o mercado de consultoria. Se você parar para pensar, o mercado de consultoria ele é a descentralização da mão de obra. Mas eu não estou falando daquela consultoria que vai lá para dar pitaco. Eu estou falando da consultoria que se compromete com o resultado da empresa, que se envolve às vezes até no processo. Ou delega e acompanha para que aquilo seja de fato implementado dentro da empresa. Essa daí é uma fortíssima tendência para o futuro. O mercado de consultoria vai crescer muito, porque as pequenas empresas já perceberam a distância que elas estão da tecnologia. A inteligência artificial mesmo, ela aumentou muito a régua. Se antes o empresário estava meio confortável ali, dormindo no ponto tal, quando ele vê inteligência artificial e essas automações, o que está acontecendo no mercado, subiu muito a régua e agora ele está com aquela sensação de cara, eu estou ultrapassado, estou atrasadíssimo. E eu não tenho mão de obra para me ajudar a correr atrás disso. Então o mercado de consultoria vai crescer muito para suprir essa demanda. E eu estou dando essa dica bônus aqui para vocês justamente porque eu acredito nisso, é um exemplo prático, né? De como que a gente pode encontrar oportunidades. Então, vamos repetir. A ideia de você pensar, como que... Será que eu estou atrasado? Será que... Isso daí, mais uma vez, é um pensamento ultrapassado. Um foco que foca muito no passado. A gente tem que olhar para frente. Quais são as oportunidades? E mediante você... Então, assim, eu acho que até a pergunta está errada. Na verdade, em vez de você perguntar se já está saturado, o que eu posso começar a fazer hoje, né? Quais são as tendências, né? A gente já conversou aqui sobre você observar o mercado, observar as tendências. Inclusive, outro exemplo que me veio na mente agora é a Nike, né? A Nike, ela lança tênis novos, sei lá, a cada 3 meses tem um tênis novo. E por que isso acontece? Porque o mercado ele funciona da seguinte forma, ele tem a seguinte dinâmica. As pessoas começam a reclamar de alguma coisa, começa a ter uma reclamação, aí uma empresa fornece uma solução, essa solução as pessoas se acostumam, criam novas expectativas, essas expectativas vão dar origem à reclamação, porque agora essa solução já é o normal, então as pessoas começam a reclamar, e aí você precisa lançar um novo produto. Então percebe que a demanda, né, as oportunidades, elas são cíclicas, né, elas vão sempre mudando, e a Nike vai acompanhando isso. O mercado de corrida, inclusive, eu tenho um tênis que eu comprei há 2 anos atrás, que era um tênis com uma tecnologia, tinha uma espuma que para corrida era bom, não sei o quê. Outro dia eu fui na loja e descobri que o meu tênis está ultrapassado, porque agora o tênis tem que ter um formato X para não doer a ponta do dedão e que não sei o que. Então, daqui a pouco essa tecnologia vai ficar ultrapassada, as pessoas já vão, isso aqui é o mínimo, agora está doendo o calcanhar, vamos pegar uma tecnologia para o calcanhar. Então, sempre tem esse ciclo. Ficar atento a essas reclamações, integrar isso a tendências que a gente vê no mercado e aplicar esse método 1 mais 1 igual a 2. Aí você tem uma nova oportunidade. Então, faça esse exercício e lança isso imediatamente. Esquece o passado, esquece o que você supostamente perdeu, essa sensação de, pô, perdi e tal. Foca no próximo bonde. E eu já estou antecipando para vocês.
Eu acredito muito que o próximo bonde vai ser o mercado de consultoria. Fique atento a isso. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscreve, que eu sempre trago aqui esse tema refletindo sobre essas mudanças no mercado, oportunidades, paradigmas, ok? Para que o YouTube possa te recomendar meu próximo vídeo. Então, até a próxima. Valeu!